Fala, empresário, beleza? Então, nessa aula a gente vai falar sobre o demonstrativo de resultados do exercício, a famosa DRE, né? Provavelmente você já ouviu falar nesse termo. Se não ouviu, muito prazer, vamos apresentá-lo com calma aqui para você. Bom, a DRE tem esse nome bonito aí, demonstrativo de resultados do exercício, mas na verdade é algo bastante simples. Simplesmente entenda o seguinte: é o resultado da sua empresa em um determinado período, certo? Ela vai como se fosse uma radiografia do resultado da sua empresa em determinado período. Vai te mostrar uma foto, ó, então você faturou tanto, lucrou tanto, suas despesas foram foram essas aqui, e o seu resultado final foi esse. Basicamente é isso. Então, no Brasil, se você é uma pequena empresa, você é obrigado a contratar um contador, né, uma empresa de contabilidade. Então, o mínimo que essa empresa de contabilidade deveria te entregar todos os meses é uma DRE da sua empresa, né? E a gente sabe que, na verdade, isso acaba não acontecendo. A contabilidade, ela acaba apenas por gerar imposto, ajudar nessas questões fiscais e não entra nas questões gerenciais, né? Então, a DRE, ela acaba sendo vista como um bicho de sete cabeças, uma coisa, isso é muito difícil, é fiscal, é uma coisa lá com o meu contador, e os empresários acabam não fazendo essa análise. Mas deveria ser feito todo mês, e para que você conseguisse identificar mês a mês como é que está a sua evolução do resultado e comparar, né, o primeiro trimestre com o segundo trimestre, com o trimestre do ano anterior e assim por diante. É uma análise muito importante. E como funciona então a DRE? Bom, aqui a gente tem um exemplo bem simples. Ela é muito simples, na verdade. Vamos lá. Basicamente, o primeiro item lá em cima, o que a gente tem? A gente tem o nosso faturamento, ou seja, as receitas de vendas, né? Tudo que a gente faturou naquele mês. Depois a gente tem os nossos custos variáveis. O que são custos variáveis? São os custos que você teve para realizar aquela venda. Então, por exemplo, um restaurante, qual é o custo variável no restaurante? Arroz, feijão, alface, carne, a taxa de entrega, caso ele faça delivery, o imposto, caso ele seja do Simples Nacional, ele pague uma alíquota referente ao faturamento dele, talvez seja o seu caso também, né? São todos esses custos que aumentam conforme eu vendo mais, que estão muitas vezes atrelados à minha produção, né? Então, uma indústria, né, o custo do produto, né? Dessa forma. E aí, se a gente subtrair, então, a receita menos custos variáveis, a gente tem, então, o nosso lucro bruto. O que é o lucro bruto? Lucro bruto é o valor que vai sobrar do seu faturamento para você pagar aquelas despesas fixas que a gente já viu anteriormente. Então, quais são as despesas fixas? São aquelas que não aumentam ou não diminuem conforme você venda mais ou menos. De novo, aluguel. Se você triplicar o faturamento no mês que vem, você não vai pagar menos aluguel ou mais aluguel, vai pagar o mesmo aluguel. Ou então, contabilidade. Se você faturar 1/3 no mês que vem, você vai pagar o mesmo tanto para sua contabilidade. Funcionários também, apesar de ter algumas questões variáveis, hora extra, mas existem custos que são monetariamente variáveis, mas eles se encaixam dentro de despesas fixas, tá? É o exemplo da conta de luz. Conta de luz, ela varia, porque cada mês ela é um pouquinho diferente. No entanto, ela não é um gasto atrelado à sua receita. Dependendo do seu modelo de negócio, na maioria dos casos, ela não é atrelada à receita. Se você vender mais ou menos, você não vai gastar muito mais luz ou muito menos luz, a não ser que você seja uma fábrica, uma coisa assim. Então, a luz é um gasto monetariamente variável, mas se enquadra em despesas fixas, tá certo? Funcionários também são despesas fixas. Impostos, dependendo do seu regime, né, do seu modelo tributário, você vai se enquadrar em uma tributação em que você paga mais conforme a venda, ou não. O Simples Nacional é dessa forma, ele se enquadra então em custos variáveis, né? Mas tudo bem, foi só um parênteses aí. Então vamos lá, de novo, você tem a sua receita de venda, tem os seus custos variáveis, e aí sobrou o lucro bruto, que é aquele valor que sobra para pagar as suas despesas fixas.
Se com o seu lucro bruto você consegue pagar todas as despesas fixas com funcionário, com esse pessoal, você vai então ter o seu lucro operacional. Se ainda assim sobrou dinheiro, né? Você vai ter lucro operacional. Pode ser que o seu lucro operacional seja igual a zero, mas tudo bem. Você agora tem o indicador lucro operacional, que é justamente de respeito à saúde financeira da sua operação, a saúde da sua operação, né? Se você está tendo lucro operacional, quer dizer o quê? Quer dizer que a sua operação está saudável. Isso é muito importante, muito bom. Porque na minha vida de consultor, já tive casos em que eu cheguei no cliente e ele achou que estava com a operação totalmente quebrada e falido e tal. Mas, na verdade, depois de fazer essa investigação, o que foi analisado? A operação estava saudável, no entanto, devido a investimentos passados em outros negócios, ele ainda estava sempre no negativo, a conta no negativo. Mas o resultado da empresa estava positivo. Ou seja, a operação está saudável e aquilo ali está girando de forma positiva. Se ele se mantiver assim, logo logo aquelas dívidas do passado vão ser liquidadas e ele vai começar então a ver a conta no azul. Perfeito até aqui? Então tá. Depois do lucro operacional, aqui a gente encerra então a parte inerente à operação da empresa. Agora a gente pode ter também um valor que está investido, vamos dizer, né? Você tem lá R$100 mil investido no fundo de investimento, na poupança, e esse valor ele acaba gerando um rendimento. Esse rendimento ele não é atrelado à sua operação. Então se você vender mais ou menos, você não vai ter mais retorno da poupança ou não. Então isso é um rendimento, aqui a gente chama de receitas e aplicações de rendimentos financeiros, certo? Já é fora da sua operação, abaixo do lucro operacional. Mas também você pode ter o contrário, você pode ter, como o meu cliente tinha, investimentos que foram feitos, ou então dívidas, multas, juros, multas devido ao boleto atrasado, né? Então, esses juros que correm, eles são dívidas, aqui a gente está chamando de gastos com juros e multas de empréstimos e dívidas. Eles não são inerentes à sua operação de hoje, certo? Então, eles também não entram no seu resultado operacional. Mas, se a gente pegar, então, o lucro operacional e somar aqui as receitas e aplicações de rendimentos e subtrair os gastos com juros e multas, aí sim a gente vai ter o famoso lucro líquido, tá certo? Que é o que a gente realmente quer obter. O lucro líquido é o que sobra no seu bolso de verdade e é o que vai fazer com que a sua empresa vá crescendo mês a mês e você vai tendo uma qualidade de vida e vai conseguindo ter uma empresa de maior porte, talvez, né? Se esse for o seu desejo. Tá bom? Espero que tenha ficado claro, então, aqui essa demonstração do DRE. Vou te passar um modelo para que você faça a DRE da sua própria empresa e, então, possamos juntos aí desmistificar esse conceito que parece ser muito difícil, mas na verdade não é. É bem simples, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima aula.